Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, companheiro e companheira, a mais um episódio do Magiscast. Eu sou o Guilherme Freitas, estou aqui comandando hoje essa conversa e nós vamos adentrar em mais um dos eixos do programa Magis Brasil. Lembrando então que nos últimos episódios nós conversamos já sobre o eixo de voluntariado e inserção sociocultural e também o eixo da justiça socioambiental. Para o programa de hoje, para o episódio de hoje, convidei uma pessoa muito especial que vai trocar uma ideia com a gente um pouco sobre a questão dos exercícios espirituais. Mas antes de apresentar ela, queria convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e agora nós estamos também no Spotify. Só procurar lá Magis Brasil que você pode acessar todos os conteúdos. Diariamente nós formamos e informamos através de vídeos, através de carrosséis, de manchetes, de artigos, tudo sobre a questão da espiritualidade ignaciana e da vivência também para a juventude na experiência dentro da igreja e da sociedade. Nos sigam lá, Magis Brasil. Para nós conversarmos hoje sobre o eixo dos exercícios espirituais, eu convidei alguém que veio de longe, viu, gente? Nós estamos gravando aqui no estúdio em São Paulo, no Centro Mais Anchetando, e ela veio um pouquinho longe para poder falar com a gente. Não foi fácil organizar essa agenda, não, mas gente importante e especial, a gente tem que fazer um esforço para estar junto com a gente, né? Então, seja bem-vinda, Emiliana. Obrigada, Guilherme. Te agradeço pelo convite, agradeço o convite da rede por estar aqui com vocês. De verdade, não vim de muito perto, vim de longe, de Belém do Pará, mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma conversa tranquila. E é importante a gente falar dessas dimensões do Brasil também para falar do nosso trabalho em rede que acontece, né? Nós estamos aqui em São Paulo, mas o Magis, ele acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas especialmente a nossa rede, ela é aqui do Brasil, da província dos Jesuítas do Brasil, e nós temos vários centros e espaços espalhados em várias regiões aqui do nosso território, da nossa amada pátria Brasil, não é? Nós tivemos no último episódio gravando com a gente também o Padre Silvio, que veio também lá de Manaus, da região do Norte também. Da outra vez o Giovanni, que é mineiro, mas está aqui em São Paulo. Então, para dizer que o MAG está espalhado aí no Brasil todo e a nossa intenção é chegar para todo mundo. Muito bem, Emiliana, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o eixo da questão dos exercícios espirituais que Santo Inácio faz essa vivência, né, no seu processo ainda de conversão, do início da companhia, e isso se espalha por toda a igreja e conduz muitos passos da igreja ao longo desses séculos todos, né? Mas antes de nós falarmos especificamente dos exercícios, eu queria que você se apresentasse um pouco pra gente, falar quem é Emiliana, você já falou de onde veio, mas da sua trajetória e da sua caminhada dentro da rede também. Bem, Emiliana, eu sou amazônida, sou de Belém do Pará. A minha trajetória com a rede, ela começou em 2013, eu comecei a participar de algumas atividades pontuais que aconteciam em Belém, mas ia muito esporadicamente, mas eram atividades desde já que envolviam a espiritualidade ignaciana. No início de 2015, eu comecei a trabalhar, na verdade, colaborar voluntariamente com a rede, assim, nas diversas atividades, porque a rede tem esse propósito de colaborar na formação integral do jovem, então sobre a justiça socioambiental, sobre a espiritualidade, sobre o voluntariado, sobre a pedagogia da formação, sobre vocações. São muitos os caminhos, né? A partir do que você traz pra gente, de possibilidades de a gente poder entrar dentro da experiência da rede e da vivência dessa espiritualidade ignaciana, né? Você disse para nós que começou o seu caminho como voluntária, foi dentro de um espaço, dentro de um centro, de uma paróquia, como foi esse contato? Na verdade, eu coordenava um grupo paroquial quando eu recebi o convite para colaborar no centro. E a partir daí, a gente foi montando algumas espécies. Por exemplo, das atividades que me marcaram mais foi o Magis Folia. Então, a gente montava, a partir dessa perspectiva, a gente trabalhou muito sobre a justiça socioambiental e sobre se reconhecer parte dessa casa comum. Que eu acho que é um tema para a região do norte do Brasil, para vocês que vêm dessa realidade mais da Amazônia, é algo que é muito latente, né? Muito forte, eu digo assim, essa consciência de uma necessidade de uma ecologia integral, que se fala muito hoje de uma ecologia integral, né? Desse trabalho, vamos dizer assim, em conjunto, em comunhão com a questão da mãe natureza, e uma ideia que é muito própria dos jesuítas, o Papa fala muito disso, né? Dessa casa comum. É algo que todos nós precisamos cuidar, todos nós precisamos ter a consciência de que é nossa responsabilidade, a gente precisa cuidar disso daí. Dentro dessas atividades que você foi se envolvendo, Emiliana, como é que você foi
se aprofundando nessa questão dos exercícios. Nesse primeiro momento, você já teve um contato com os exercícios espirituais? Já sabia o que era? Como que foi para você? Não. Os exercícios espirituais lá a gente oferecia mais em etapas. Eu recebi o convite para participar, mas confesso que eu tinha resistência, porque assim, ok, vamos fazer os exercícios do final de semana e passar 2 dias e meio em silêncio. Desafio, né? Eu falei assim, não, calma aí, tá bom, deixa eu continuar ajudando no voluntariado, nas outras atividades, e depois eu vejo, assim, mas para mim era muito distante, né? E a vida foi acontecendo, após 2 anos contribuindo no centro, eu senti a necessidade, nesse momento específico da vida, eu falei, agora eu acho que eu consigo fazer os exercícios, porque eu tenho o desejo de fazer. Eu acho que isso é importante, né? Da gente ter essa consciência de que os exercícios espirituais, essa experiência proposta, né, por Santo Inácio, pelos jesuítas, não é que é para todo mundo o tempo todo. A gente precisa identificar que são momentos específicos da nossa vida que a gente vai aprofundar um pouco disso, né? E o diferencial disso, Guilherme, você tem que ter o desejo de fazer a experiência. Não pode ser uma coisa forçada, né? Não, porque a experiência, ela depende de você e da sua relação com Deus. A abertura do seu desejo disso também, né? Exato. Se você força, talvez a pessoa pode até sair com uma visão negativa do que são, porque ela foi forçada a ter... Não, a gente acha que talvez o silêncio se destaca, principalmente na nossa sociedade hoje, que é tão barulhenta, vamos dizer assim, né? Não só de barulhos externos, mas na nossa cabeça também, que o tempo todo você tem que parar e tal. É uma coisa que se destaca, mas não é só isso, né? Porque é a partir do silêncio que a gente vai fazendo um exercício de introspecção, e nessa introspecção também reconhecer Deus na nossa vida, na nossa história. Por isso, tem momentos específicos que a gente precisa estar aberto a isso, né? Tem. E nesse sentido, da parte do silêncio, ainda como essa resistência e tudo, falei assim, gente, como é que eu vou ficar 2 dias e meio em silêncio? Falei, não vou dar conta de fazer isso. E a partir depois desses 2 anos que eu decidi que eu ia fazer os exercícios, estavam acontecendo várias coisas em outros âmbitos da vida, faculdade, família, nesse sentido. E eu falei assim, não, tá bom, agora eu acho que eu preciso parar e vou conhecer essa proposta. Então eu fiz os exercícios de 3 dias. É um impacto muito forte, assim, porque trazendo também um pouquinho da trajetória dentro do Magis, porque quando a gente faz catequese e aprende desde criança ou vai indo desde criança para a igreja, a gente tem uma visão sobre a igreja. Sim. E muitas das vezes, o que é que acontece? Essa visão, ela acaba por afastando o jovem da igreja porque coloca Deus muito distante do jovem. Sim. Então, quando eu chego nos exercícios que não tem quem me diga o que é que eu tenho que fazer, tem o orientador espiritual, que é a pessoa que vai acompanhar a gente, mas ele dá os pontos dos exercícios, e é você e a sua consciência e Deus. Ele indica o caminho, mas quem faz o percurso é você, né? Quem faz a experiência é você. Por isso, mais uma vez, a gente reforçar de que a experiência do exercício precisa ser um ato livre da pessoa, um desejo de buscar. E é importante, talvez, a gente trazer aqui, Miliana, essa consciência de dizer de um desejo não significa também que precisa ser uma pessoa super espiritualizada para fazer. Pelo contrário, né? Às vezes é o desejo de querer conhecer essa pequena abertura, que é o próprio Deus que movimenta no nosso coração, na nossa vida. Você trazia, né? Num dado momento da sua história de vida, com muitas coisas acontecendo, de repente eu acho que agora é o momento. E aí vem justamente o convite de Deus, né? Deus que nos convida para fazer a experiência. E nenhum convite deve ser forçado, né? A gente responde convite de livre, espontânea vontade. Deveria ser assim, justamente por isso, né? Porque durante os exercícios, dentro desse acompanhamento, existe alguém que te direciona, mas é você quem faz a caminhada, né? É difícil, porque você encontra você com você mesmo, assim. E com tudo que você traz. Você está ali em silêncio, ok, você saiu daquele barulho externo, porque você vai para um lugar propício para você rezar, mas internamente você muitas vezes se encontra muito agitado. E aí você vai silenciando, fazendo o primeiro ponto, entrando nas dinâmicas, e a partir daí você olha assim, agora sou eu comigo mesmo, com a minha história, com a minha trajetória, com o que eu trago de bom, com as mazelas que eu tenho, com as marcas que eu tenho. E não existe que antes eu tinha muito na cabeça, a Emiliana na igreja, a Emiliana na faculdade, a Emiliana na família. Isso não existe. Muito fragmentado, né? Quando você traz tudo. É uma Emiliana que está em diversos ambientes.
E aí, quando você traz tudo isso para você olhar, é muito desafiador. Porque assim, olha, agora eu estou me propondo a olhar a minha história, a rever as minhas atitudes, a saber o quanto que eu me conheço e o quanto que eu estou disposta a me conhecer e reconhecer daqui para frente, para aí sim eu ter condições de dizer, agora eu consigo ter uma amizade com Deus. E é interessante porque, talvez comparando, quando a gente cria uma relação de amizade com outra pessoa, né, uma segunda pessoa, a gente faz esse movimento de ir conhecendo, né? Normalmente a gente não dá 100% de confiança, a gente vai conhecendo, vai devagarzinho, vai vendo o jeito da pessoa, se a gente se identifica com o jeito dela, com a forma dela pensar, o que que ela acha, como é que ela age. Só que esse processo também precisa acontecer com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente não tem essa facilidade, essa capacidade de se olhar no espelho e conseguir reconhecer quem nós somos, não só com características físicas, né? Mas com a nossa personalidade, com os nossos temperamentos, com os nossos sentimentos. Quantas e quantas vezes a gente nega o que a gente está sentindo? A gente sabe que está sentindo, seja para alegria, seja para dor, né? A gente sabe, não, mas isso aqui não. E a gente não quer aceitar isso. E esse processo de autoconhecimento que acontece também no campo espiritual e que é provocado pelos exercícios, como você disse, por isso chama exercício, né? Porque é algo que ele nos move a ter que se encarar, a ter que se enfrentar algumas vezes, reconhecer, porque às vezes a gente é cabeça dura e não quer reconhecer o que nós somos, com o que nós temos. E fala, não, realmente aqui eu tenho que dar o braço a torcer, aqui eu preciso talvez mudar, aqui eu acho que eu tenho um potencial que eu posso oferecer para os outros, né? Nessa caminhada toda. E aí, Miriana, dentro dessa trajetória que você faz com a rede, você faz a experiência de voluntariado, faz a experiência dos exercícios, aprofunda a sua caminhada eclesial, de igreja, que você já vinha fazendo, mas vai amadurecendo também a sua experiência de fé. E aí chega um momento que você se envolve diretamente com a questão dos exercícios. Como que foi isso? Foi primeiro ali dentro de uma região, de um centro de espaço, depois vem para toda a rede? Conta um pouco pra gente aí. Então, eu comecei fazendo os exercícios em etapas, que é de final de semana, e depois que eu fiz, surgiu a proposta de fazer os exercícios espirituais de 8 dias. 8 dias em silêncio. Eu falei, ok, tá bom, eu quero fazer. E eu queria muito dar continuidade àquilo que eu tinha rezado lá atrás. Quando chegou no 5º dia de exercício, eu falei, Ave Maria, eu não aguento mais ficar em silêncio. E eu fiz assim, mas eu consegui rezar bem nesse sentido e fui muito bem acompanhada. Também é uma outra dinâmica, os exercícios de 8 dias, e você reza ele, ainda que com adaptações, mas mais completo do que um final de semana. Terminei de fazer, eu fiz junto com... Tinha uma parceria do Magis com a CVX, então a gente fez o Amar e Servir, que são 8 dias de exercícios espirituais e 7 dias de formação. Então, fiz os exercícios e depois fiz 7 dias de formação. Criou uma sintonia muito boa com o grupo, e aí, ali eu descobri assim, olha, e qual que é o teu projeto de vida? Aí eu falei, como assim? Eu tenho sonhos, mas assim, eu nunca cheguei a projetar a vida e a escrever no papel o que eu queria. E eu saí com várias moções dessa formação e dos exercícios, e eu fiquei assim, olha, uma das coisas que veio como apelo eu quero que outros jovens possam e tenham a oportunidade de vivenciar essa experiência. Não da mesma maneira, porque cada indivíduo é singular, mas que eles tenham a oportunidade de conseguir rever a sua vida, de conseguir fazer seu projeto de vida, de conseguir alinhar a sua vontade, não a sua vontade com a vontade de Deus, mas conseguir alinhar a sua vida e a sua vocação àquilo que ele é chamado, àquilo que Deus pede para ele. E eu voltei para Belém com esse entusiasmo. Eu fiz o Amar e Servir em Baturité, no Ceará, né? E aí voltei para Belém com esse entusiasmo. Só que na minha cabeça, falei assim, mas eu não sou padre, não sou irmão e não sou irmã. E nem pretendo ser irmã. Então, assim, eu falei, como é que eu vou acompanhar outros jovens? Como é que eu vou falar dos exercícios para outros jovens? E passei um tempo com essa inquietação, assim, quero ajudar, e comecei a me envolver mais nas tardes de espiritualidade, na experiência do Sírio, que a gente tem em Belém. E fui me envolvendo a partir daí, até que chegou a proposta do irmão Davidson de eu fazer um curso de acompanhamento em Itaici.
E aí eu falei assim, opa, então existe a possibilidade de eu fazer um acompanhamento sendo leiga. E pode parecer assim bobo, mas essa informação não é que chegue a todo mundo, né? E aí eu falei assim, tá bom, eu topo. Eu fiz 11 dias de formação em Itaici e muito conteúdo, assim. Você vai estudar, de fato, o que são os exercícios, o que é o discernimento espiritual, por que que é importante a etapa da eleição, por que que é importante fazer o seu projeto de vida. Você vai desmistificando também muita coisa e vai aprendendo que fazer o acompanhamento e acompanhar o jovem ou uma pessoa exige muita responsabilidade da sua parte, porque o outro está confiando a vida em você. O sagrado dele, né? Para você poder opinar ou não. Então, o que você fala ali tem um peso muito grande. Exato. E aí não é você opinar ou dizer para o outro o que é que ele tem que fazer da vida dele. É você tem que sempre estar aberto ao Espírito Santo para escutar o que ele está te pedindo e para poder orientar essa pessoa. Então, tipo, não vou dar uma opinião, tu chega para conversar comigo e fala assim, olha, Miliana, minha oração foi assim, 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 assim. Eu posso até saber qual é a resolução pro teu problema, mas eu jamais posso te falar isso. Porque Eu posso falar, é a pessoa quem precisa fazer a experiência. Exato. Né? Eu posso te dar mais elementos para você aprofundar esse caminho e chegar à conclusão você, porque a vida é sua e você que tem que ter condições para decidir e definir sobre qual caminho que vai São seguir. muitas sutilezas dentro desse caminho, não é tanto para quem faz a experiência de ser acompanhado, para quem faz a experiência de acompanhar o outro, né? E eu acho muito bonito, Miliana, ver que esse é um movimento de Deus mesmo que acontece, né? Se a gente olha até para as próprias Sagradas Escrituras, né? A experiência de Jesus, a experiência de tantos, até mesmo antes de Jesus, né? Tantos homens e mulheres que foram eleitas por Deus para conduzir um povo, né, para direcionar um povo, ou para direcionar e conduzir pessoas, sempre vem nessa pegada de quem é o protagonista disso tudo é o Espírito de Deus. Porque tem algumas passagens, algumas histórias na Bíblia que a gente vai lendo, e eu acho interessante que às vezes a gente fala da Bíblia, né, fala das histórias da Bíblia e pensa, às vezes, coisas muito quadradas, né, mas são vidas de pessoas que estão ali, né. E aí é quase uma série, um negócio que você vai assistindo, tipo, vai acontecer tal coisa e de repente muda totalmente, porque quem conduz é a própria ação do Espírito. E Santo Inácio intui isso, porque ele faz uma experiência própria de conversão, né, primeiramente dele, e vai descobrindo isso, essa necessidade de ser acompanhado, mas também de acompanhar. E ao longo de toda a sua trajetória, sua vida, ele vai encontrando elementos na sua história que vai comprovando isso, e o Espírito vai conduzindo de tal forma que ele também vai motivando outras pessoas também a fazerem essa trajetória, né? E isso acontece até os dias de hoje, você acabou de dizer para nós, né? A partir de uma experiência que você teve de aprofundar-se em Deus, de aprofundar-se nessa questão da espiritualidade mais madura, né? De você traçar este caminho. Quando a gente fala, por exemplo, uma experiência de catequese, de quando a gente é criança e adolescente, normalmente é sempre alguém nos dizendo como que a gente tem que viver a fé. E de repente, quando eu acho que talvez seja até um dos elementos de muitos jovens, depois que recebem o sacramento da crisma, sumir da igreja, porque até aquele momento alguém estava dizendo o que ele tinha que fazer. Como ele não fez experiência, não tem nada que o segure ali. Mas aí Deus vai movendo e aí a gente vai fazendo experiências que nos fazem permanecer. Não é que seja um caminho lindo e maravilhoso. Ele é lindo e maravilhoso, mas com muitos desafios também a serem enfrentados, né? Assim como aconteceu na vida de Santo Inácio, na vida de tantos santos e santas na igreja, né? E ver que até hoje a Companhia de Jesus trata a questão dos exercícios espirituais como a primeira preferência apostólica, né? Aquela que rege todos os movimentos dentro da congregação do carisma naciano, é justamente essa provocação de que é o Espírito de Deus quem vai conduzir todas as coisas. E nós precisamos ser dóceis a esse Espírito, não é? Porque, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala de um discernimento dentro dessa experiência, não é algo simples de ser feito, né? Porque como é que eu sei quando é que é Deus, quando é que sou eu, quando é que é o outro, quando as coisas se convergem e é Deus comigo, eu com o outro, Deus, tal. E eu acho que dentro dessa caminhada toda, talvez a gente possa elencar aí três princípios, três fundamentos, um tripé talvez que conduza a questão dos exercícios, né? Que é a questão do acompanhamento, a questão do discernimento e do projeto de vida, trazendo um pouco desses elementos que você trouxe para nós, né?
qual a importância disso, do acompanhamento, do discernimento e do projeto de vida? Você trouxe um pouco a partir da sua percepção, da sua vivência, né? Mas tendo já traçado esse caminho, né? Já se tornando também uma acompanhadora de outras pessoas, né? Estando hoje como coordenadora do eixo dos exercícios dentro da rede e tendo esse macro, né? Essa visão macro de como a rede acontece no Brasil todo. Qual que é o impacto disso, né? Dessas 3 coisas, do acompanhamento, do discernimento e também do projeto de vida dentro dos exercícios espirituais. Quando tu perguntou anteriormente, eu falei um pouquinho como deu a trajetória para eu acompanhar também outros jovens, né? Eu acho que é importante a gente elencar assim, não é o suficiente você só querer. É importante também, é um elemento importante, mas não é só isso. Você precisa também ter uma formação para fazer esse acompanhamento. Um outro elemento a se considerar é o seu estado de vida, assim. Porque você está se responsabilizando e a outra pessoa está confiando a você a vida dela. Então, ok, eu estou bem para fazer esse acompanhamento? Porque eu preciso minimamente estar, né? Depois disso, aquilo que a gente conversou anteriormente. O papel do acompanhante não é dizer o que você tem que fazer. E o papel do acompanhante, ele não vai ser a pessoa que você vai conversar e ele vai falar para Deus e Deus vai falar para ele e falar para você. Sim. É muito sucinto e sutil. É importante porque ele ajuda o jovem, a pessoa, a ordenar um pouco aquilo que aparece na oração, porque às vezes aparecem muitas coisas. Então, quando a gente faz exercícios, é importante que a gente anote como que a gente se sentiu durante a oração, qual foi a emoção que surgiu, seja os sentimentos bons, que a gente considere bons ou ruins, é importante que a gente anote. Por isso que um dos elementos dentro dos exercícios é ter o caderninho ali para a gente anotar todas essas coisas, né? Exato. É algo imprescindível, assim. Que é o que a gente chama de caderno de vida. Por quê? Porque você anota e aí você vai tendo aquilo que Santo Inácio chama do fio de ouro, o fio condutor. Você faz 8 exercícios e aí você está indo numa linha. Olha, no primeiro eu estou me sentindo consolado, no segundo estou, no terceiro. Quando é no quarto parece que deu uma virada de cabeça para baixo. E aí o acompanhante ele tem essa função de falar assim, olha, mas vamos voltar lá. A gente estava indo por esse caminho. Por que agora, do nada, começou a surgir dúvida, começou a ficar inquieto, e aí não consigo mais adentrar na oração? Então, chamar atenção para isso. Então, vamos fazer um exame de consciência, vamos refazer alguns exercícios, vamos perceber por que esses movimentos estão aparecendo. Então, o papel do acompanhante, ele é te ajudar a reorganizar ou a organizar os seus afetos, a partir daquilo que você leva da oração a ele. E isso é muito importante, Guilherme, porque o acompanhamento espiritual, ele não é um acompanhamento psicológico. Isso é muito importante a gente tocar, Emiliana, que tem diferenciação, né? São âmbitos da vida diferentes. Sim. Eu vejo um pouco de muitos comentários também na internet falando que as pessoas têm trocado, às vezes, é uma simbologia, né? Mas trocado os confessionários pelos consultórios psicológicos, né? Mas são ambientes diferentes para tratar coisas diferentes, às vezes da mesma pessoa, né? Por isso, essa questão que você traz de uma formação para o acompanhante ser muito importante. Porque às vezes quem está sendo acompanhado não consegue ter esse entendimento do que está levando ali, o que é mais de um âmbito espiritual, o que é de um âmbito mais, talvez, desse próprio da vida, né? Às vezes as coisas se misturam, né? Às vezes as coisas vão se tocar, mas acho que é importante isso, né? De dizer que existe diferenciação, né? Participar de um exercício de 8 dias não significa que é uma terapia intensa de 8 dias que você está fazendo, né? Sim. Isso é importante porque, assim, Guilherme, o acompanhante ele tem a função ou a missão de você traz tudo, porque você é um ser humano único. Exato. Então, você traz todos os elementos e na sua oração aparecem todos esses elementos. É porque provoca isso, né? Você olhar para sua vida, você vai olhar para tudo aquilo. A intenção é essa, é você olhar para dentro de si. E aí, a partir disso, o acompanhante vai dizer, olha, mas isso aqui faz parte da oração, mas esse elemento que você trouxe, se for algo muito específico, não cabe a mim.
Eu posso te indicar, te sugerir a procurar um outro profissional, a procurar um acompanhamento psicológico, porque é sempre importante a gente frisar, o acompanhamento espiritual, ele não substitui um acompanhamento psicológico. Exato. E os dois são importantes, né, menino? E os dois são É importante dizer isso. Na minha trajetória também, de poder acompanhar algumas pessoas, infelizmente a gente escuta muitos discursos, principalmente naquilo que tange alguns tratamentos que deveriam ser indicados para doenças psicológicas, né, por uma questão de ansiedade, depressão. Infelizmente, tem muitas pessoas que jogam isso por colo de Deus, né? E falam assim, porque é pessoa que não vai na igreja, é pessoa que não tem Deus, é falta de Deus, é falta de oração. Só que são coisas distintas, né? Eu acredito muito que a questão da espiritualidade da oração, ela pode nos fortalecer e pode nos auxiliar, mas não é uma falta de Deus, né? Eu não posso dizer que a pessoa ter alguma doença psicológica, seja ela qual for, seja a falta de Deus, né? Isso soa tão 2000, isso, né? Um discurso assim, mas que infelizmente se propaga muito nos meios, nas mídias sociais, né? Infelizmente existem muitos líderes que falam em nome da igreja, que propagam esse tipo de ideia. Eu acho que a gente precisa enfatizar isso aqui. Acompanhamento psicológico não substitui espiritual e nem o espiritual substitui psicológico. Não é porque eu faço terapia todo dia que eu não tenho que procurar um acompanhamento espiritual. E nem é porque eu tenho uma pessoa que me acompanha, que me dirige espiritualmente, que eu não tenho que procurar terapia. Porque são coisas distintas, né? E a partir disso, eu falei um pouquinho do acompanhamento. E a partir disso, você se conhece, aprofunda a sua amizade com Deus, conhece a história de Jesus, e aí você tem elementos para fazer um discernimento. Porque Santo Inácio ele fala pra gente, você vai fazer um discernimento entre o bom e o melhor. Você não vai fazer o discernimento entre uma coisa ruim e uma coisa boa, porque isso não existe. Pelo amor de Deus, não existe essa possibilidade. Você vai fazer o discernimento para escolher, para ficar numa situação ruim? Não. Verdade isso. Então, a partir disso, você se conhece e fala assim, olha, acho que agora, nessa situação, eu me sinto confortável. Eu acho que nessa situação, eu não me sinto confortável. E sempre escutando batendo um papo com Deus. Tipo assim, olha, Deus, e aí? Me diz alguma coisa. O que é que tu acha? E Deus, ele manda sinais pra gente. Porque ele está presente em tudo, só que o ser humano é difícil, né? Deus é comunicador por excelência, não é? Ele é quem, quando a gente fala teologicamente, né, a experiência da Trindade, que são as três pessoas dentro da Trindade que se comunicam entre si, esse amor que se comunica entre eles derrama sobre nós e nos motiva. Por isso que nós, enquanto um corpo místico de Cristo, somos continuadores dessa comunicação. E é fato isso. Deus fala conosco o tempo todo. Eu costumo dizer que a gente só não está prestando atenção, né? Como se Deus estivesse mandando mensagem no WhatsApp lá o tempo todo pra gente e a gente não está olhando as notificações. E aí depois, a hora que a gente vê, já fez alguma coisa aí, quebrou na cara e vai olhar as lá e vai dizer, mas Deus tinha me dado um sinal. Ou às vezes fica, e aí eu falo por conta na consciência mesmo, tipo assim, manda mensagem, tá bom, depois eu respondo. Exato. Depois eu respondo. Quando tu vê, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque o que o discernimento faz, assim? O que a gente espera um pouco do discernimento? É que a gente tenha melhor condições de reconhecer a nossa realidade, de reconhecer os desafios e reconhecer qual que é a nossa vocação. Tudo isso a partir daquilo que Deus vai nos chamando. E a partir de todos esses elementos, já sendo criatura amada por Deus, já aceitando quem eu sou, porque às vezes a gente tem muito disso, né? Mas o Guilherme fala que a Emiliana é assim, 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 assim. E aí você fica com compreensões de você que não são suas. De outras pessoas. De outras pessoas. E isso influencia diretamente. Principalmente quando são pessoas que às vezes são próximas a nós, né? Eles não tem nem intenção de querer nos prejudicar desse nosso discernimento, mas porque há aquelas pessoas super sinceras, né? Porque fala, mas ter esse discernimento, a gente pode ouvir, e acho que a gente precisa falar, mas eu preciso também ter um discernimento do que eu guardo pra mim, que isso aqui de fato é pra mim, e às vezes o que é do outro, né? Porque às vezes o outro tá transferindo coisas pra gente, né? Querendo dar um de psicólogo aqui. Mas o outro fala, mas não é nem de nosso, é da própria pessoa que tá falando aquilo. A gente tem que passar o crivo ali no que as pessoas estão dizendo pra gente, né? E a partir desse momento, tá bom, agora eu tenho todos esses elementos e eu vou discernir sobre
o que vai ser o meu projeto de vida, sobre a minha vida. E aí, não dá, né? Se Deus está te mostrando todos os sinais claros que é para você ir por esse caminho, e aí você discerne sobre outra coisa, depois você pergunta, poxa, mas por que eu estou nessa situação? Será que Deus não me ama? E aí os exercícios, ele é bonito por isso, porque é na liberdade que você opta seguir esse caminho, mas também na responsabilidade. Então, quando você fala lá, porque às vezes o jovem ele termina a crisma e depois ele some porque ele está acostumado com que alguém diga o que ele tem que fazer. E os exercícios, ele te traz isso, tipo assim, ó, tá bom, você tem a liberdade de se aprofundar a sua fé, aprofundar o seu conhecimento a respeito de Jesus, mas é também uma responsabilidade sua. E a partir daí, uma responsabilidade com a sua vida. Se você tem todos os elementos e você faz uma opção para um caminho que não te leva a mais vida, aí é um problema. Aí o acompanhante, tudo se mescla. Por que o acompanhante é imprescindível nessa etapa? Porque assim, olha, se você está tendo todos os sinais que você precisa seguir por esse caminho, será que não é bom a gente rever esse ponto da oração? Porque assim, o que faz a beleza dos exercícios é ele te levar para mais vida. É você conseguir desenvolver o seu projeto de vida com beleza, não com tranquilidade, com os desafios que são próprios da vida, mas que faça sentido para você. Porque se não faz sentido, é porque alguma coisa está errada. É você se reconhecer sendo você dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Porque às vezes a gente fica assim, ai, eu tô nesse automático da rotina, mas eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa. E aí, nesse faltar alguma coisa, mas se eu tô fazendo tudo o que tem que fazer, por que eu tô sentindo que tá fora do lugar? E é bonito ver isso, Emiliana, que a gente vai comprovando de que os exercícios eles podem acontecer dentro da história em alguns dias específicos, mas depois ele vai irradiar para a vida da pessoa. Por isso, a questão do projeto de vida, né? Você dizia que o caderno, durante os exercícios, vai nos ajudando com esse fio de ouro, essa linha condutora, que depois essa linha continua acontecendo dentro do projeto de vida que a gente vai fazendo, né? As escolhas que a gente vai fazendo para a nossa vida, quando a gente diz assim que tanto um acompanhamento espiritual quanto um acompanhamento psicológico é importante, a gente não está querendo aqui fragmentar as pessoas, porque como você trouxe, até a partir da sua experiência, é uma mesma pessoa que tem família, que estuda, que trabalha e que reza. E que a oração perpassa todos esses outros elementos, assim como esses outros elementos também perpassam também a vida de oração. E por isso falar de projeto, de construir um projeto de vida junto com Deus, na liberdade que Deus nos dá, porque Deus não nos obriga a nada, e eu acho que a gente precisa ter essa consciência, porque, mais uma vez, existem muitos discursos envolvendo Deus, envolvendo a espiritualidade, que dizem que Deus nos força a alguma coisa. Deus não nos força a nada. Se nós fazemos alguma coisa forçada é porque nós optamos por fazer forçado. Porque Deus em nenhum momento vai nos falar que se você não fizer isso, isso é uma outra teologia que não é pregada pela Igreja Católica e Apostólica Romana. Infelizmente, e eu digo infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja às vezes acabam assumindo esse discurso, mas nosso Deus é um Deus da liberdade, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Nos diz lá a música da campanha da fraternidade alguns anos atrás aí, é para a liberdade, né? É bíblico isso. Jesus provava isso para as pessoas. Ele nunca forçou ninguém a nada, né? Deus nos oferece a liberdade, nos oferece um plano de salvação, e esse plano de salvação nós podemos escolher vivenciá-lo ou não. Por isso a importância das escolhas que a gente vai fazendo dentro disso. Mas acho que para simplificar um pouco disso tudo que nós falamos, né, desses exemplos e tudo mais, a gente podia ouvir um pouco agora alguns jovens que dizem um pouco desse testemunho, dessa vivência que tiveram dentro dos exercícios, do quão impactante foi, né, dos desafios que surgiram e tudo mais, para a gente conseguir exemplificar um pouco melhor aí desse papo que a gente está tendo aqui. Vamos assistir um pouco o vídeo. Olá, gente, eu sou a Rita, tenho 29 anos, moradora aqui do extremo leste de São Paulo. Vim partilhar um pouquinho com vocês de como foi a minha experiência em vivenciar os exercícios espirituais para jovens. E bom, eu sempre ouvi falar muito bem dos exercícios espirituais através de amigos e amigas que já tiveram oportunidade de vivenciar outras etapas. Eu sempre me coloquei muito resistente
em conhecer um pouquinho mais, até em um momento da minha vida veio aí a necessidade em fortalecer a minha espiritualidade. O certo é que eu não tinha bem o caminho bem desenhado, a ser trilhado, para esse processo de fortalecimento da minha espiritualidade. Até então, recebi aí o convite através da minha cunhada Heloísa e o incentivo do meu irmão Pedro, que são pessoas que já tiveram a oportunidade de vivenciar outras etapas nos exercícios, para que eu pudesse aí dar início a essa jornada e vivenciar minha primeira etapa no EJ nesse ano de 2025. E para esse momento eu me coloquei muito de peito aberto, sem idealizar muito quais caminhos poderiam ser trilhados, ou até mesmo o que se esperar nesse momento, né? Eu me coloquei de forma aberta para seguir as orientações, as orações das pessoas, inclusive, que se colocaram a serviço, em direcionar esse momento tão único e significativo na minha vida. Foi através, inclusive, dos exercícios espirituais que eu pude reconhecer o meu distanciamento da minha amizade com Deus, assim também como reconhecer que o amor de Deus está sobre todas as coisas. E o que eu trago de aprendizagem após essa primeira etapa dos exercícios espirituais é a importância de sempre estar realizando no meu dia a dia um exame espiritual diário, que é o momento que eu tiro na minha vida para poder fazer uma avaliação nas minhas ações, em que momento eu me coloquei para se conectar com Deus, se comunicar com Deus, reconhecer as maravilhas que Deus se colocou ali na minha vida naquele dia e até mesmo colocar nessa avaliação os momentos obscuros de sentimentos às vezes dolorosos ou que distancia dessa conexão e traz uma escuridão para esse processo todo. Isso é muito importante. Então, para isso, para os jovens que ainda não se colocaram na oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os exercícios, eu posso trazer uma reflexão de mensagem nesse processo todo, que o amor de Deus, ele é paciente, ele é generoso e ele é respeitoso. E é através desses sentimentos humanizador que é possível a gente saborear essa liberdade de forma leve e se conectar com o amor de Deus sobre todas as coisas. Oi, me chamo Alan e estou participando das etapas dos exercícios espirituais na cidade de Fortaleza, no Centro Naciano da Juventude. Tem sido uma experiência incrível, de grande transformação e autoconhecimento, né? Os exercícios nos inspiram a tomar a oração como uma parte do dia, como um momento de reflexão, um momento de silêncio, né? Eu não conhecia os exercícios espirituais inacianos, conheci a partir de um amigo que nos convidou a participar, disse que seria uma experiência legal, e eu aceitei. A partir daí, então, passei a perceber o quanto a oração nos ajuda diariamente e o quanto ela consegue nos transformar e fazer-nos nos entender a nossa origem, por que estamos aqui, para que viemos, e que podemos servir bem mais do que realmente achamos que conseguimos. Os exercícios nos ajudam a ter um momento de maior reflexão, de silêncio, reduzir o barulho do mundo e escutar o que vem do nosso coração. Acho que se eu pudesse convidar os amigos e pessoas próximas para participar, eu diria que seria um momento onde eles poderiam esquecer um pouco do barulho do mundo, das preocupações externas e focar mais no que realmente importa e entender melhor o propósito de cada um aqui na Terra, né? Que seria fazer o bem, ajudar quem necessita e servir de uma maneira geral. As palavras, elas podem até tocar, mas o testemunho, ele arrasta. E nós ouvimos aí os jovens falando da vivência que eles tiveram dentro dos exercícios espirituais. Nós conversamos aqui já um pouco dizendo que a experiência dos exercícios, ela precisa ser algo que vem do desejo do nosso coração, de uma busca de aprofundar-se em Deus. E quando a gente fala, Emiliana, dos exercícios espirituais, é uma coisa que não é específico do Magis, né? Ela é uma referência apostólica da Companhia de Jesus universal. Ela é regida, né? A Companhia de Jesus é regida por essa experiência dos exercícios que vai conduzir todas as outras ações. Mas nós temos especificamente dentro da rede Magis Brasil, aqui, algumas oportunidades de propor esses exercícios para os jovens em algumas modalidades diferentes, né? E eu acho que isso é muito interessante, é uma perspicácia, assim, vamos dizer, né? uma inteligência
muito própria do trabalho com os jovens, de entender de que se eu for propor para o jovem que ele faça exercícios espirituais de 8 dias em silêncio, vai assustar. Principalmente para aqueles que talvez não tenham envolvimento, né? Pode até ter uma curiosidade, mas pensando também na efetividade desses exercícios. E por isso, então, a rede propõe outras modalidades desses exercícios. Queria que você partilhasse um pouco para a gente quais são essas modalidades, o que tem de característica de cada uma delas. Tá. Até porque, assim, os exercícios espirituais de Santo Inácio, ele é de 30 dias corrido. Meu Deus, imagina, gente, 30 dias sem falar, será que eu aguento? Eu já fui de 8, viu? Eu fiz o de 8. Não que eu tenha ficado os 8 dias em silêncio, porque de fato é um desafio muito grande, mas 30 dias é bastante coisa. Sim, é bastante coisa. E por que que a rede fez essas adaptações? Porque, assim, hoje em dia, quem é a pessoa que tem, a não ser que esteja de férias, 30 dias livres para fazer os exercícios espirituais, né? Por mais que tenha muito desejo, assim. É olhar para a realidade, né? Como aplicar aquilo que nos é próprio como um tesouro, que são os exercícios espirituais, mas na realidade do povo, né? Sim. Aí surgiu a adaptação dos 8 dias, em vez de 38 dias. Mas ainda assim, 8 dias é um tempo longo. E surgiu a adaptação do que a gente chama de EJ, que são os exercícios espirituais para jovens de final de semana. Certo. Que geralmente, assim, acontece. A gente vai para a casa de retiro ou para o lugar que vai acontecer o retiro na sexta-feira à noite, tem uma adaptação. E no sábado você já começa a entrar na sintonia dos exercícios. E vai até domingo, aí diversifica dos lugares. Tem lugares que vai até o horário do almoço, tem lugares que vai até 5 horas da tarde, que é para poder oportunizar o jovem a também viver essa experiência. Certo. E conforme ele vai tendo o desejo de fazer, a gente divide os exercícios dos EJ em 5 etapas. Que é a primeira etapa, que é do princípio fundamento, você vai chegando, conhecendo o que são os exercícios, como é que faz a parte da meditação, e aí você vai se adaptando a esse método de oração. Depois a gente tem a segunda etapa, que aí você já entra de fato no princípio fundamento e vai se sentindo criatura amada por Deus e tudo mais. Depois a gente tem a segunda etapa, que traz um pouco sobre o próprio discernimento, mas o que é consolação, o que é o desolação. Depois é rezar o pecado, que não é uma coisa fácil. Tem que Que é desafiador, é você olhar para você e reconhecer as suas mazelas. Mas o que eu acho mais bonito dessa segunda etapa, Guilherme, é que você não fica só no pecado. Porque às vezes eu acho que tem muito disso. Eu sou uma pessoa pecadora, pronto, eu não mereço. Reduz toda a sua vida a essa experiência. Você faz a experiência, é importante você reconhecer, mas você faz a experiência de sentir o quanto Jesus é misericordioso. E o quanto essa misericórdia é muito superior ao nosso pecado. Exato. Tá bom, de fato eu já fiz tudo isso, eu já fui tudo isso, eu não tenho condições de mudar o que já foi feito, mas e a partir de agora? Qual que é a pessoa que eu quero ser a partir de agora? Da redenção, né? Nós estamos falando aí desse momento agora também, da ressurreição, da Páscoa, é justamente isso, né? É passar pela cruz, reconhecer que existem ali cravos, espinhos, coisas que talvez firam o nosso coração e o coração de Deus, mas a cruz é só o meio do caminho, né? Porque o final é a ressurreição, que é o amor de Cristo que superabunda na vida de cada um. Sim, que aquilo é o final para o qual eu fui criada. Todas essas coisas e os métodos que a gente usa são meios, mas o final é Deus. Para se aprofundar mais. Chegar a Ele. E aí eu fico nisso, na segunda etapa, eu confesso que do EJ é a parte que eu mais gosto de ficar, porque você tem a oportunidade de falar pro jovem, de jovem para jovem. Você tem que reconhecer, mas não fica só nisso. Porque esse não é o mais importante. E só pegar ela pela mão também e levantar, né? Jesus, ele também é misericórdia, ele também demonstra o seu amor a partir disso, e ele tá aqui contigo, disposto a seguir caminho contigo, basta tu querer seguir caminho com ele. A terceira etapa, a gente fala um pouco sobre o chamado de Deus, né? Qual é a nossa vocação, aqui nós somos chamados. A quarta etapa, a gente trabalha para o reto de vida, mas também os elementos para eleição, 3 graus de humildade e tudo mais. Diante de tudo isso, eu já passei pelo caminho do princípio e fundamento, eu já me senti criatura amada, eu já me reconheci como pecador, eu já experimentei da misericórdia de Deus, eu já entendi qual que é o meu chamado.
e agora? No âmbito da minha vida, quais são os elementos que eu tenho para fazer essa eleição? E aí, na quinta etapa você fez a sua eleição, vamos confirmar? Para ver se é isso mesmo que você elegeu lá atrás? E aí você reza aquilo de Jesus crucificado e tudo mais, mas aí depois, Jesus ressuscitou. E é isso. Depois a gente tem o EVC na vida cotidiana, que aí não tem um tempo específico para você terminar, mas é mais dispendioso ainda, porque assim, você não vai para um lugar específico rezar. Você vai ter que se adaptar, olha. Como o próprio nome diz, é o exercício no nosso dia a dia, na vida cotidiana mesmo. Exato. Tipo assim, você vai fazer o seu horário de oração, você vai se dispor meio de tudo que acontece na vida, do barulho, de todos do seu dia a dia normal, de trabalho, estudo e tudo, se propor a fazer aquele ponto de oração. E aí tem gente que consegue finalizar exercícios na vida cotidiana com 6 meses, tem gente que faz com 1 ano, tem gente que faz com 1 ano e meio, que vai da experiência de cada um, porque não é que você tá super afim de fazer, que você vai conseguir seguir certinho como é no EJ. Que você vai pro EJ, você tá num lugar específico para vivenciar aquilo, né? Exato. Você tem que adaptar essa coisa específica para as trilhões de coisas que a gente faz no dia a dia. De fato, precisa da pessoa um esforço, talvez, muito maior, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não consegui. Calma, vamos passo a passo. E aí, o acompanhante, ele é importante nesse ponto de tipo assim, olha, tá bom, mas vamos continuar insistindo, vamos passo a passo, é desafiador mesmo, mas a gente vai chegar lá porque aquele que é o maior caminha junto com a gente. Tem os exercícios de 8 dias, que aí você, enfim, geralmente nas férias acontece, ou janeiro e julho, e aí você vai rezar essas 5 etapas que eu falei, mas assim, de modo mais amplo, assim, com mais elementos, né? Sim. Nesse sentido. E depois a gente tem os exercícios temáticos, mas assim, são as manhãs de espiritualidade, ou tardes ou noites, são um dia de oração, que vai te ajudando, assim, primeiro o meu conselho, você faz exercícios temáticos, faz uma manhã de oração, vai se adaptando a esse método. Conhecer um pouco a espiritualidade, como que é esse caminho que é feito. Vai conhecendo um pouquinho esse caminho da espiritualidade, e aí depois a gente, vamos fazer um EJ de final de semana? Que aí você já vai estar um pouco mais ambientado e tal, porque não existe você pegar alguém e falar assim, olha, vai lá, faz o exercício de 8 dias. Sim. Não dá. Vai ser um choque muito grande para a pessoa. Né? Isso, porque às vezes, o jovem hoje, não é que a gente está muito ambientado a ficar em silêncio, não. Porque é por isso a coisa da espiritualidade, né? Não é que seja uma coisa tão simples de ser acessada também, né? Que tá bom, eu vou lá, passo o final de semana, tô em silêncio e pronto, Deus vai falar comigo. Não, existe um processo para isso, né? É uma caminhada, né? E aí eu acho que são essas etapas que a gente Nós temos os exercícios espirituais para jovens em etapas, os exercícios na vida cotidiana, os exercícios de 8 dias, manhãs, tardes, noites também, que a gente chama de exercícios temáticos, são as manhãs, tardes e noites de espiritualidade. Isso. Pra gente fazer essa caminhada. Dentro desses todos, Emiliana, nós temos a experiência daqueles que acompanham as pessoas que fazem essa experiência, no nosso caso específico aqui da rede, os jovens, né? Como que é esse processo para o acompanhante? Qualquer pessoa pode ser acompanhante, basta, eu fiz o exercício, vou lá, já posso ser acompanhante. O que a rede também oferece, além de oferecer os exercícios para os participantes, como é que se prepara um acompanhante? Existe uma formação que a rede prepara? Como que é isso? A partir dos centros, atualmente, a gente oferece os cursos de capacitação para acompanhantes espirituais. Normalmente essas pessoas já fizeram uma experiência dos exercícios. Exato. E aí ela vai se aprofundar mais para acompanhar. Normalmente, é obrigatório você fazer a experiência dos exercícios. Porque aí como é que você vai acompanhar uma coisa que nem você experimentou? Não tem muita lógica assim, né? Então você faz a experiência e em algum momento você nutre esse desejo, olha, eu quero colaborar com essa missão, eu quero fazer o acompanhamento de jovem e tudo mais. E aí nos centros com os seus diretores ou com algum jesuíta ou com alguém que esteja responsável por esse âmbito da espiritualidade, você manifesta o desejo, essa pessoa já vai estar te acompanhando ali, já entende um pouco de você, do seu trabalho, e ela pode te sugerir a fazer o curso de acompanhamento espiritual. E qualquer pessoa que tenha vivenciado experiências de exercícios pode se abrir nessa possibilidade de fazer esse curso. Pode se abrir a possibilidade de fazer o curso, que a gente tem atualmente no Bournier,
em Brasília, no SIG, em Fortaleza, e aqui no Anchetano, em São Paulo. Geralmente é dividido por módulos, 3 ou 4 módulos, e a gente faz de modo virtual, porque aí ajuda também. Consegue abranger também outras regiões do Brasil, né? Isso. E, se eu não me engano, em Fortaleza é presencial. Mas aí a gente vai conseguindo chegar a outros lugares, assim. E a partir do curso aí você vê, tipo, olha, você tem os elementos, porque assim, uma coisa é você fazer a experiência de oração. Sim. Outra coisa é você pegar o conteúdo e conseguir passar isso para o entendimento de você chegar a acompanhar o jovem. Porque também não é que a gente vai pegar o livro dos exercícios espirituais e eu vou estar lá, olha, mas o jovem, ele falou isso, ele não falou isso. Uhum. Então, o curso ele vai te ajudando também a ter o conteúdo próprio dos exercícios espirituais, mas ele vai te ajudando com as pequenas oficinas. Entendi. Por exemplo, o curso que eu participei, a gente teve toda uma formação de conteúdo, mas em dado momento a gente passou para as oficinas. Era um grupo de 6, 7 pessoas, eu te acompanhava e você me acompanhava. E a gente fazia esse acompanhamento na frente do grupo. E aí o grupo opinava, olha, Miliana, mas eu acho que talvez esse elemento na partilha dele, você deveria ter puxado um pouco mais. E com isso você vai aprendendo. Formação prática, né? Tem a Exato. teoria, mas tem a formação prática também. Na hora você fica um pouco nervoso ali no primeiro dia, mas depois você vai se acostumando, né? E também o curso, ele serve, olha, tá bom, fui movido a isso, mas eu acho que eu não... É um discernimento também que se faz, né? Sim. Porque eu acredito que reconhecer que eu me abro essa missão de ser acompanhante também, de alguma maneira, é uma vocação, né? Como nós falávamos que participar dos exercícios não é que seja para qualquer pessoa a qualquer momento, ser acompanhante também não é para qualquer pessoa, né? E a qualquer momento também. qualquer momento. Porque é você falar da vida do outro, né? Você tocar o sagrado da vida do outro. E principalmente o sagrado porque é uma pessoa que está buscando encontrar Deus. Então, se você não tem os elementos tanto teóricos de saber como fazer isso, pode esbarrar no que a gente falava de confundir o que é um acompanhamento espiritual com o que é um acompanhamento psicológico. Porque quando a pessoa traz, ela vai trazer os elementos todos da vida. E eu preciso ter ali a sabedoria, o discernimento e a própria emoção do espírito de entender. Isso aqui me cabe ajudar. Isso aqui talvez ajudo orientando aí para outro caminho, né? E o importante para a rede, assim, Guilherme, como a gente tem trabalha nesse âmbito muito mais da juventude, o jovem ele vai trazer os temas que perpassam a juventude. Exatamente. E São muito às vezes- práticos da vida, né? Exato. E aí, tipo, tá bom. O acompanhante ele não pode ou não deve ter resistência sobre esses temas da juventude. Que aí é tudo que vem. Aí, tipo, olha, o acompanhante faz a avaliação. Tá bom, eu dou conta de fazer esse acompanhamento ou eu não dou conta. E isso é muito... Exige um grau de humildade e exige muito mais você estar atento àquilo que o Espírito fala. Porque é muito difícil você estar lá, olha, tá bom, eu sou o acompanhante. Aí dizer assim, olha, não vou conseguir acompanhar agora, nesse EJ, melhor deixar para um outro momento. Tudo isso perpassa essa coisa tanto do discernimento quanto da questão também do projeto de vida, né? É conseguir ter a humildade de, tanto para o serviço, de se pôr à disposição, quanto também para dizer, olha, neste momento agora eu acho que talvez seja melhor não fazer, porque talvez eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Mas acho que para ajudar a gente a exemplificar também um pouco disso, a gente tem o vídeo da irmã Adriana, que ela é também uma das acompanhadoras dentro dos exercícios que acontece, ela que está lá no SIG, em Fortaleza, contar um pouco para a gente como é essa experiência também de ser acompanhadora, né? Vamos ver o vídeo. Olá, estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância do acompanhamento nos exercícios espirituais. Falando um pouquinho da minha experiência, né, como acompanhante, dentro da experiência dos exercícios, seja dos exercícios espirituais de 8 dias, dos exercícios espirituais em etapas, também do EVC, para mim é um chamado de Deus e também um ministério, né? E é uma graça poder testemunhar a ação de Deus na vida das pessoas. E eu creio que aquilo que mais me anima como acompanhante é sentir como que as pessoas vão se fortalecendo na fé e crescendo na sua intimidade com Deus. E vale a pena, né, acompanhar e ser testemunha da ação de Deus
na vida do outro, da outra, né? E de modo especial da juventude, acompanhando aqui na casa as etapas, né, dos exercícios. Esse ano a gente já ajudou na primeira etapa e na segunda etapa, e sempre eu saio muito consolada, né? Depois de acompanhar os jovens nessa experiência e ver como que vão alcançando a graça pedida em cada semana, né? Princípio, fundamento, primeira semana dos exercícios, depois virá, né, segunda semana, na terceira, na quarta, na contemplação para alcançar amor, né? Então, para mim, tem sido assim uma grande bênção de Deus poder acompanhar e ver como que realmente nosso Senhor vai transformando, né, a vida das pessoas, né? E vai animando-as a cada vez mais a desejar servir com amor, com alegria, colocando suas vidas à disposição do reino, né? Só por isso já vale a pena, né? Então eu agradeço muito o convite que fizeram e falando assim muito, né, superficialmente, porque se a gente vai mergulhar mais fundo na experiência, teria muitas coisas para dizer, né, de como é importante o acompanhamento, né, para que a pessoa também não fique perdida na experiência, né, mas vai sentindo a ajuda de alguém que está ali, mas o verdadeiro protagonista é o Espírito Santo e a pessoa que está fazendo os exercícios, né. Então, obrigada por esse convite, né, espero ter ajudado um pouquinho falando, assim, né, rapidamente sobre essa experiência dos exercícios. Ouvir o testemunho de uma pessoa que se dispõe também a acompanhar outras pessoas nesse caminho de se aprofundar em Deus, também é algo que nos toca e também nos move, porque é um bonito de um testemunho, né? Esse testemunho de vida, não só de teorias, não são só falas, mas é a vivência prática, né? Caminhar junto, que é a experiência que o próprio Cristo faz, né? Estamos vivendo agora essa experiência do ressuscitado, Jesus que caminha com os discípulos de Emaús e vai orientando, ajudando a abrir a mente, entender as Escrituras. E aí, Emiliano, acho que a gente pode retomar o entendimento de que isso não é próprio somente da Rede Imagens Brasil. Isso é algo que move a companhia universal, a companhia de Jesus no mundo todo. Os exercícios espirituais é algo que toca a vida de todos aqueles que estão envolvidos dentro do carisma inaciano. E falando especificamente aqui no Brasil, na nossa província dos jesuítas no Brasil, nós temos, assim como nós, o Imagens Brasil, é uma frente apostólica, né? Frente de Juventude e Vocações. Existe também uma frente de trabalhos que os jesuítas fazem, colaboração, fé e espiritualidade, que ela é gerida e conduzida pela Rede Servir, né? Que também é aquela que faz a dinamização das atividades dentro especificamente dos exercícios espirituais. Como que é essa relação desse trabalho em conjunto do Magis com a Rede Servir? O Padre Laércio, né? Um abraço ao Padre Laércio também, o Fabrício, que trabalha também lá na Rede Servir. Como que é esse nosso relacionamento junto com eles aí? A partir das preferências apostólicas universais, e a primeira é essa de levar o caminho, de conduzir a pessoa no caminho para Deus através dos exercícios espirituais, aqui no Brasil, no plano apostólico, a gente tem 5 frentes apostólicas. Certo. E na missão, essas frentes apostólicas elas precisam trabalhar em transversalidade, né? Então, não são caminhos sozinhos. Não são caminhos sozinhos, então são frentes que se complementam, né? E desde o início eu estou falando que a Rede Nacional de Juventude ela é uma via específica do trabalho de juventude e vocações com os jovens. E aí o Padre Laércio, a partir da Rede Servir, ele torna-se muito nosso parceiro, porque a frente Colaboração, Fé e Espiritualidade, ela tem a missão específica de animar e promover as pessoas, de modo geral, a viver uma experiência de fé profunda com Deus a partir dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E a rede ela também dinamiza, por exemplo, o CIS, as casas de retiro, os centros Loyola. Então, a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto com eles. Final de julho e início de agosto, a gente vai ter o 3º simpósio, que fala sobre a espiritualidade inaciana, os exercícios espirituais, em parceria com a Rede Servir. Que é uma coisa que é construída em conjunto, né? São vários movimentos, vários grupos, dentre eles nós temos aí a Rede Servir, mas também a Magis do Brasil. A Rede do Magis do Brasil. E outras redes também que vão entrar e que estão fazendo isso
em sintonia, né? A gente vai ter 2 momentos, que vai ser um momento em Salvador e o outro momento em Itaici. E dentro desse simpósio, a gente vai ter uma mesa e um momento muito específico para falar sobre a juventude e a espiritualidade. Então, assim, a Frente Apostólica de Colaboração, Fé e Espiritualidade, ela é a responsável ou tem a missão de promover isso em âmbito de Brasil. Então, se a gente tem um eixo que trabalha com juventude, a especificidade da espiritualidade, precisamos estar em sintonia junto com essa frente É um apostólica. trabalho que, como já próprio diz o nome, ele acontece em colaboração, né? E para exemplificar um pouco mais, nós temos também um vídeo do Padre Laércio falando um pouco pra gente sobre essa nossa frente apostólica e a dinamização que é feita pela Rede Servir. Vamos ouvi-lo um Eu pouquinho. sou Padre Laércio, secretário para a Colaboração Fé e Espiritualidade e responsável neste momento de coordenar e animar essa rede apostólica, digamos assim, que está diretamente ligada e trabalha com os exercícios espirituais e a mística inaciana. Esta rede apostólica, esse trabalho com a espiritualidade, com a mística inaciana, que hoje na província se desenvolve em várias partes e em várias obras, eu diria que em todas elas, porque todas trazem como essência a espiritualidade inaciana, ou como lastro, como base, ela acontece de uma forma articulada, não é? Como uma rede apostólica. Eu sou o secretário, mas para cada grupo homônimo temos reuniões constantes e uma equipe que coordena. Por exemplo, os centros Loyolas, as casas de retiros, os CIAs e assim por diante. Esse trabalho ele é feito justamente buscando tentar servir melhor e animar a estas obras a que não percam o essencial, que é a mística de Santo Inácio, a espiritualidade inaciana e a experiência de Deus. Por isso a importância para a nossa província dos jesuítas do Brasil que este trabalho esteja organizado em rede, porque assim a gente valoriza, incentiva e descobre muitos dons quando a gente começa a trabalhar em equipe e em rede. A nossa rede apostólica, que é conhecida como a Rede Servir, tem como objetivo animar a mística inaciana, neste momento da nossa província. E é muito importante ver as outras redes apostólicas entrando nesta dinâmica. Qual o objetivo principal da Rede Servir? E acredito que também das outras, é revelar Jesus Cristo, fazer com que as pessoas cresçam nessa amizade, fazer com que as pessoas descubram e façam a experiência de Jesus, como Santo Inácio fez. A partir dessa experiência da pessoa de Jesus, entendendo o seu modo de proceder, o seu modo de falar, o seu modo de servir e amar, a forma como ele se entregou, iremos entender como nós devemos viver a fé cristã católica no mundo atual. Talvez para este ano, o nosso objetivo maior seja a preparação do simpósio que teremos de espiritualidade com o tema de a espiritualidade inaciana na igreja e na sociedade atual. Teremos 2 momentos muito importantes, um em Salvador, outro em Itaici, julho e agosto. Toda a rede apostólica e todas as obras são convidadas, toda a província, para este momento. Por isso a importância de esse trabalho ele não ser só da Rede Servir. Por isso a importância do programa Magis Brasil, da Rede de Juventude, se envolver e participar, incentivar, oferecer a tantos jovens a oportunidade desta intimidade com Jesus através dos exercícios espirituais. Por isso, desejo de verdade que possamos juntos, como província, como redes apostólicas, oferecer o melhor que nós temos, que é o tesouro da experiência inaciana, a partir dos exercícios espirituais. Mais uma vez, um grande abraço aí pro Padre Laércio, pro Fabrício e todo mundo que está envolvido aí com a Rede Servir. Emiliana, o papo tá muito bom, acho que a gente conseguiu entender um pouco mais aí como acontece a dinamização do eixo dentro da rede, Magis Brasil falando da questão dos exercícios espirituais, falamos das modalidades, do acompanhamento, da importância do acompanhamento, do discernimento e do projeto de vida. Nós temos diversas oportunidades para os jovens participarem, né? É só procurarem lá nas nossas redes sociais, nós temos a divulgação do calendário e onde acontecem os exercícios, né? Então, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify, Magis Brasil. Você também, Emiliano, não esquece de seguir a gente lá e compartilhar esse conteúdo. E para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, a partir dessa vivência que você teve dos exercícios, de ser alguém que experimentou
e que hoje também tem a possibilidade de levar exercício para outras pessoas, lembrando que isso é para a vida toda, né? O exercício a gente faz a vida toda. O que você diria para um jovem para motivá-lo? Por que um jovem fazer os exercícios espirituais? Partindo da minha experiência, Guilherme, eu diria que para ter o que traz de mais rico dessa experiência é você reconhecer como Deus uma pessoa próxima, como teu amigo, e não como alguém distante. Então isso faz total diferença. Na minha vida fez total diferença. Porque a partir daí eu consegui ter essa moção de tipo, então eu posso acompanhar outros jovens a partir desse momento. Então se você aí tá um pouco... não sei se tem lugar para mim no mundo, tô me sentindo um pouco confuso, tô sentindo às vezes determinados vazios e tudo mais, não sei para onde seguir. Venha fazer juntos exercícios espirituais com a liberdade e na proposição de conhecer o que acontece internamente com você, mas sobretudo de aprofundar o seu relacionamento com Deus, de se propor a conhecer a história de Jesus para além daquilo que está escrito na Bíblia. Mas a partir daquilo que você sente, a partir daquilo que aparece nas suas orações. Isso é muito importante. E não necessariamente precisa ser só católico para vir fazer exercícios espirituais. Qualquer pessoa que tenha desejo muito profundo pode vir fazer exercícios espirituais. Porque ele não parte da ideia de que a gente vai fazer uma conversão contigo. E agora você fez o exercício e você é católico. Não, ele parte da ideia de te ajudar a escrever o teu projeto de vida, para que você consiga viver a vida com abundância, viver a vida bem, saber qual que é o seu lugar no mundo, saber a que você veio, a que você é chamado. E isso é muito importante porque isso recai naquilo que a gente fala sobre qualidade de vida. Se eu estou bem, se eu sei qual é o caminho, aonde que eu quero chegar, eu posso até não saber qual é o caminho ainda, mas eu consigo, tendo esse horizonte, construir junto esse caminho com alguém que me acompanha e que está sempre comigo. Porque Deus, ele manda os sinais e a gente precisa estar atento e aberto para responder a esses sinais. Muito bem, somos todos convidados. Acho que depois desse papo aqui dá até uma vontade de fazer de novo, de participar dos exercícios, de continuar essa caminhada, porque Deus sempre se comunica conosco, né? E aí a gente precisa ir atualizando aí o nosso software, aí da nossa inteligência também espiritual para conseguir entendendo como é que Deus está falando com a gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado por ter vindo de tão longe para vir conversar com a gente, falar de um assunto que é tão importante para a companhia, para a igreja, mas também para a nossa vida pessoal, dessa nossa relação com Deus. Obrigado também pelo seu testemunho de vida, pelo seu empenho, esse desejo de querer levar a experiência de alguém que se sentiu amado e querido por Deus, para que outras pessoas também vivenciem isso, né? Deus continue abençoando o seu caminho, sua trajetória, continue contando com a gente, sabe que você faz muita diferença para nós aqui na rede e para todo o trabalho que é realizado pelos jesuítas aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e agora também no Spotify, de escutar os outros episódios e aí se encontra no próximo Magiscast. Um abraço, feliz Páscoa e até a próxima. Tchau! Magis eu sou, ser mais eu vou. Magis eu sou, ser mais eu vou. Magis eu sou.